Bem-vindos ao Debate. Hoje, o nosso foco é um fantasma que assombra o mundo corporativo. Há distância entre o discurso e a prática na cultura organizacional. Muitas empresas montam uma vitrine impecável de valores, sabe? Uma verdadeira cultura de Instagram. Mas, por trás das câmeras, o que a gente vê é um profundo sedentarismo de valores. A nossa análise, baseada no material de referência, busca entender como transformar essa bela intenção em uma realidade duradoura. Pois é, e o ponto que nos coloca em campos opostos é justamente o como. A questão central é, a construção de uma cultura forte, perene, ela depende fundamentalmente da implementação disciplinada, quase obsessiva de poucos comportamentos-chave, ou essa abordagem ao focar naquilo que o material chama de a parte chata, corre o risco de criar autômatos e sufocar a inspiração, o engajamento, que no fundo sustentam essa cultura a longo prazo. Exatamente. Eu vou defender a posição de que a cultura real, aquela que sobrevive a crises, a troca de liderança, ela nasce de hábitos coletivos, hábitos forjados na bigorna da coerência, da insistência e, claro, da medição objetiva. É menos sobre inspiração e muito mais sobre transpiração. E eu vou argumentar que essa transpiração, sem uma inspiração genuína que alimente, se torna um exercício vazio. Defenderei que uma abordagem puramente mecânica pode até gerar conformidade visível, mas jamais vai criar o comprometimento profundo que faz as pessoas irem além do esperado. Olha, a minha posição parte de um diagnóstico brutalmente honesto que o nosso material oferece. O problema fundamental é essa lacuna entre o que a empresa diz que é e o que ela faz todos os dias. A cultura de Instagram é uma epidemia, né? A foto no site é linda, os valores estão grafados em fontes elegantes na parede, mas a realidade cotidiana não reflete nada daquilo. A solução, e aqui eu acho que reside a beleza da proposta, não está em mais workshops de engajamento ou em discursos motivacionais. Está no que o texto corajosamente chama de a coisa chata. É a decisão, a coerência e a insistência. Cultura não é um evento, é um processo. É aquilo que as pessoas fazem repetidamente, até se tornar um reflexo condicionado. Por isso, a abordagem mais eficaz é pragmática, é cirúrgica. Primeiro, a liderança precisa ter a coragem de escolher no máximo 3 comportamentos que são inegociáveis. Se o valor é transparência radical, por exemplo, a regra tem que ser clara. Toda decisão de impacto precisa ser comunicada com o seu porquê, mesmo que o porquê seja desconfortável. Se o valor é colaboração, então a promoção de uma estrela solo, daquele gênio individualista que não joga com o time, tem que ser impossível, um anátema. A cultura se ancora em artefatos, em rituais concretos, às vezes pequenos, como configurar uma resposta automática de e-mail depois das 7 da noite para reforçar o valor do cuidado. Para mim, é simples. A cultura é a soma dos comportamentos praticados, não dos valores declarados. É menos sobre sentir e muito, muito mais sobre fazer. Certo, eu concordo em gênero, número e grau que a cultura de fachada é o cerne do problema. A metáfora da cultura de Instagram é precisa e dolorosamente real, onde a gente diverge na solução. A proposta de focar exclusivamente no chato, no mecânico, na repetição quase pavloviana, para mim isso é uma simplificação perigosa de um fenômeno humano que é muito complexo. Reduzir a alma de uma organização a 3 comportamentos mensuráveis pode paradoxalmente criar um efeito colateral terrível, um ambiente de vigilância e performance, não de confiança e autenticidade. As pessoas são espertas. Se a promoção depende de demonstrar colaboração em reuniões, elas vão aprender rapidinho a performar colaboração para a câmera, para o indicador, sem que isso signifique uma mudança real de mentalidade. Além disso, essa ideia de descartar a inspiração como um mero TED Talk corporativo é um erro crasso. A inspiração não é o oposto da disciplina, ela é o combustível da disciplina. É o que conecta as pessoas a um propósito maior. É o que as faz querer adotar os comportamentos, em vez de apenas cumpri-los por obrigação. Sem essa conexão emocional, os hábitos, por mais insistentes que sejam, correm o risco de virar rituais vazios, sabe? Cascas ocas de significado.
A verdadeira questão, no meu ponto de vista, não é escolher entre inspiração e disciplina, mas sim entender como uma inspiração genuína e consistente pode alimentar uma disciplina que tenha alma. E eu entendo a sua preocupação com a alma, mas vamos trazer a discussão para o campo do concreto. Como é que a gente torna essa disciplina visível e honesta? O material sugere uma ferramenta que eu considero brilhante, justamente pela sua crueza: transformar valores num roteiro de reunião. Se o valor declarado é respeito, a proposta é ousada. Grave uma reunião com o consentimento de todos, óbvio, e depois assista com a equipe. É um verdadeiro reality show de cultura. E por que isso é tão poderoso? Porque expõe a verdade nua e crua. Força a equipe a confrontar quem é sistematicamente interrompido, quem nunca consegue espaço para falar, quem domina a conversa de forma desproporcional. Isso tira a discussão do campo subjetivo, do "eu me senti desrespeitado", para a evidência irrefutável do "veja, nesta gravação de 1 hora, as mulheres da equipe falaram por 8 minutos e os homens por 52". É uma ferramenta de diagnóstico implacável que arranca a cultura do pôster na parede e a coloca de forma desconfortável, mas produtiva, na mesa de reunião. Olha, a intenção é boa, mas a premissa de que essa gravação gera autenticidade me parece um contrassenso. Na prática, o que acontece quando você aponta uma câmera para as pessoas? Elas atuam. A sua ferramenta de diagnóstico implacável carrega um risco imenso, o de destruir a segurança psicológica, que é o oxigênio de qualquer cultura saudável. Quando as pessoas sabem que estão sendo gravadas e que a sua performance vai ser analisada, a tendência natural não é ser genuíno, é se proteger, é performar. O exercício pode virar uma aula de teatro sobre como parecer respeitoso, como usar as palavras certas, o tom de voz correto, em vez de um esforço para cultivar o respeito de fato. Mas o objetivo não é julgar, é gerar consciência. Não é um tribunal, é um espelho. Mas um espelho sob os holofotes do julgamento dos pares pode ser paralisante, né? A gente corre o risco de criar atores corporativos perfeitos, que dão um show na reunião gravada, mas que assim que a câmera desliga, voltam a ser exatamente quem eram. Isso não é cultura, isso é encenação. Qual o efeito disso na confiança da equipe na semana seguinte à exibição desse reality show? As pessoas vão ficar mais ou menos à vontade para discordar, para trazer uma ideia maluca, para serem vulneráveis? Eu temo que o remédio, nesse caso, seja pior que a doença. A sua colocação sobre a performance é interessante, mas eu enquadraria de forma diferente. A ideia não é criar atores, mas dar dados para que a própria equipe possa se ajustar. E essa necessidade de dados nos leva direto ao nosso segundo ponto de debate, o papel da tecnologia e das métricas. A tecnologia é a nossa maior aliada para furar a bolha das percepções e chegar à verdade. O material usa uma frase que eu acho potentíssima: os números contam a fofoca que ninguém tem coragem de trazer na sua cara. Medir o tempo médio das reuniões, a quantidade de pessoas envolvidas em cada decisão, o volume de e-mails enviados fora do horário de trabalho ou a taxa de rotatividade de talentos de alta performance nos fornece um painel de controle da cultura. A gente deixa de operar com base no "eu acho" e passa a uma gestão baseada em fatos. Se o valor é a agilidade, mas os dados mostram que decisões simples levam 3 semanas e passam por 12 aprovações, o discurso de agilidade é uma farsa. Os dados não mentem. Eles expõem essa farsa de forma inequívoca. A visão de que os números são a verdade absoluta é sedutora, mas perigosamente incompleta. Os números contam uma parte da história, não a história inteira. Eles mostram o quê, mas raramente explicam o porquê. Peguemos o seu exemplo do alto volume de e-mails fora de hora. Sim, pode indicar uma cultura tóxica que não respeita o descanso, mas também pode indicar uma equipe global trabalhando em fusos horários diferentes, ou pode indicar uma equipe apaixonada num estado de fluxo, completamente engajada num projeto crítico e que escolhe trabalhar em horários alternativos. Uma gestão que olha apenas para o número no painel de controle, sem entender o contexto humano por trás, pode tomar decisões desastrosas. Erge de vários números é mais confiável do que a anedota individual. E esses dados não servem só para gestão, eles democratizam a percepção. Uma equipe pode usar os dados de tempo de fala em reuniões para se autorregular,
sem precisar de um chefe apontando o dedo. É uma ferramenta de empoderamento. Eu vejo o perigo do efeito contrário. O próprio ato de medir altera o comportamento, e nem sempre para melhor. As pessoas não otimizam para a cultura, elas otimizam para a métrica. Eu lembro de uma empresa que ficou obcecada em reduzir o número de participantes por reunião para aumentar a eficiência. O resultado? As decisões eram tomadas por um pequeno grupo fechado e o resto da equipe que precisava executá-las se sentia alienado, desinformado. O número no painel ficou lindo, a eficiência aparente aumentou, mas o engajamento e a qualidade da execução despencaram. A fofoca que os números contam sem contexto pode ser só ruído que nos leva a otimizar as coisas erradas. A gente pode acabar punindo a paixão ao confundi-la com ineficiência. É a única forma de saber se a cultura existe de verdade. Isso nos leva ao teste de foco de qualquer cultura, a sustentabilidade. A definição final de uma cultura que perdura, segundo o material, é clara e inequívoca. É o que a equipe continua fazendo quando o líder não está olhando. É o que sobrevive ao bom humor, ao mau humor e, crucialmente, à ausência física do líder. Se a cultura só funciona com a presença constante do gestor, fiscalizando e reforçando as regras, isso não é cultura, é um evento. E eventos são efêmeros, viram posts nas redes sociais e são esquecidos na semana seguinte. Apenas a repetição sistemática e disciplinada de comportamentos-chave, monitorada por dados, é capaz de criar um hábito coletivo tão arraigado que ele se torna o padrão, o piloto automático da organização, independentemente de quem está no comando. Concordo 100% com a premissa. A verdadeira cultura é o que acontece na ausência do líder. Nossa divergência fundamental está no porquê isso acontece. A razão pela qual a equipe continua agindo da maneira certa não é porque foi adestrada como um autômato para repetir um comportamento. É porque ela acredita no que está fazendo. A presença inicial do líder não deveria ser para vigiar a repetição de um hábito, mas para inspirar, para personificar os valores, para conectar cada ação a um propósito maior. O líder cria um modelo que as pessoas querem seguir voluntariamente, não por obrigação ou por medo da métrica. O hábito duradouro, aquele que sobrevive a tudo, é a consequência de uma crença compartilhada e profundamente internalizada, não a sua causa. Mas essa crença é volátil. A inspiração tem picos e vales. Um trimestre ruim, uma crise de mercado e a inspiração pode evaporar. O hábito, por outro lado, ele é resiliente. Você não deixa de escolar os dentes porque teve um dia ruim. É automático. É isso que a gente busca, a automação do comportamento desejado, que protege a organização da volatilidade das emoções humanas. Eu vejo de outra forma. A repetição sem crença é frágil. Na primeira oportunidade, na primeira crise real que exige adaptação, o hábito mecânico quebra, porque as pessoas não entendem o porquê por trás dele. Elas só sabem executar o script. A crença, por outro lado, gera uma repetição resiliente e autônoma. Quando as pessoas acreditam no valor da transparência, elas não apenas comunicam o porquê de uma decisão, elas encontram novas e melhores formas de serem transparentes, adaptando o comportamento à situação. A crença gera inovação no hábito. A repetição mecânica gera estagnação. Olha, ao final da nossa conversa, a minha convicção se fortalece. A distância entre a bela cultura de Instagram e uma cultura que efetivamente perdura só é vencida com a disciplina do chato. A abordagem de focar em poucos comportamentos inegociáveis, torná-los visíveis em rituais diários, como as reuniões, e medi-los com dados objetivos, é o único caminho pragmático para criar hábitos coletivos, hábitos que resistem às circunstâncias, aos humores e às diferentes lideranças. Pode ser um trabalho menos glamouroso, menos inspirador, mas é o único que, na prática, cria raízes profundas e sustenta uma organização de verdade. Eu reconheço e valorizo a necessidade de ação, coerência e medição. Sem elas, qualquer valor é só uma palavra decorativa na parede. Contudo, eu insisto que essas ações precisam ser abastecidas por um propósito que ressoe genuinamente com as pessoas. Uma abordagem excessivamente mecânica, que trata a cultura como um algoritmo a ser executado, pode, na melhor das hipóteses, criar uma conformidade superficial e eficiente.
mas ela fala em cultivar o comprometimento profundo, a paixão e a capacidade de adaptação que fazem uma cultura não apenas perdurar, mas também prosperar, evoluir e inovar diante do inesperado. No fim, parece que ambos concordamos que a prova de fogo da cultura é o que acontece quando a câmera desliga e o líder sai da sala. Exatamente. A divergência fundamental reside no que a gente acredita ser o motor principal que mantém tudo funcionando nesse momento. Se é a força inercial de um hábito disciplinado e metodicamente instalado, ou se é a convicção vibrante de uma crença compartilhada que inspira esse hábito todos os dias. O material nos oferece ferramentas práticas, poderosas, mas a reflexão sobre como aplicá-las, sem esvaziar a dimensão humana que dá vida a qualquer cultura, permanece, para mim, a questão essencial.